Meus irmãos, Juliane estava aflita, pensando em pessoas que passam a vida tentando parecer algo que não são. Ela já compreendeu que cada um tem um papel a cumprir. E ela sabe qual é a missão dela e qual é a missão de muitos irmãos, pois ela vê, ela sente. E apesar de saber que cada um está no seu processo de desenvolvimento, ela se preocupa quando percebe que as pessoas não estão cumprindo, não estão percebendo, até mesmo por não estarem em sintonia consigo mesmo. Sejam os protagonistas de suas próprias histórias, da sua própria vida. Sejam os protagonistas da sua própria evolução. Coloquem o seu desenvolvimento em primeiro lugar. Isso significa que na maior parte das vezes precisamos abrir mão de fazer coisas do cotidiano por causa dos outros. E o ser humano assim age, mesmo quando isso os fere. Agir para provocar uma sensação no outro. Colocarem sua energia em coisas ou em comportamentos para que o outro tenha um determinado pensamento ou uma determinada emoção. E pensamentos e emoções são duas coisas que andam juntas. É uma atitude que demonstra imaturidade a nível consciencial. O ser humano é tão imaturo a ponto de abrir mão de viver sua própria vida. Vocês abrem mão de criar, de conduzir a própria história. Vocês não se sentem capazes, mas vocês são. Vocês são muito capazes. São seres dotados de inteligência. Basta usá-la. Usá-la a seu favor. A inteligência é o principal aspecto que os diferencia dos seres primitivos. Nossa irmã Madalena já falou sobre isso. Já pararam para pensar no que os diferencia dos seres primitivos? Já pararam para refletir sobre suas atitudes para com os outros irmãos? Estamos num momento de reflexão. O ser humano está abrindo mão de ser o detentor do papel principal da sua própria história.
para tentar ter o papel principal na história do outro. Como se a história do outro fosse mais importante que a sua. Precisamos refletir. O processo evolutivo, o desenvolvimento humano e espiritual é individual. Vocês criam as próprias conexões, conforme o grau de autodesenvolvimento que alcançam. Isso é um fato. Se desapeguem, meus irmãos, se desapeguem da crença que os limita em todos os sentidos. Se desapeguem da ideia de achar que suas vidas não vale a pena ser vivida. Pois vale. Sua vida tem valor. Parem de querer tomar um espaço ou tomar uma história que não é sua. Deus concedeu a vida a vocês como um grande presente. O melhor presente para sua própria evolução é a vida, pois ela traz desafios necessários que vocês chamam de dificuldade. Deus chama de desafio e Deus os desafia para que possam se tornar pessoas melhores. Pensam que o bom, que o interessante é sempre protagonizar outras histórias que não a sua. Porque o foco é sempre o outro. Será o ego gigante que vocês carregam? Será o véu que encobre não só seus olhos físicos, mas os olhos de suas almas? Talvez a vida do outro não seja tão leve, tão perfeita como julgam ser. Eternos julgadores. Vocês são mestres em julgar. Se atentem a isso. Reflitam. Pessoas carregam fardos, medos, dores, memórias e limitações que vocês não imaginam. Não imaginam porque elas escondem, mascaram. Uns porque querem parecer algo que não são. Outros não querem incomodar. E outros não querem e nem aceitam se colocar no papel de vítima. Vítima de sua própria história. Pois já compreenderam o agir de Deus. Já compreenderam a importância dos desafios. Vocês crescem com os desafios. Vocês fazem ideia dos desafios que nossa irmã Juliana encontrou na vida? Principalmente nos últimos 8 anos,
e ainda mais especificamente nos últimos 4 anos? Não, vocês não fazem ideia. Pessoas tiram a própria vida por muito, mas muito menos do que ela passou. Mas ela precisou desenvolver, precisou se aprimorar para desenvolver um controle emocional que muitos achavam que ela não conseguiria. Pois aqui está. Mas para isso, ela precisou ter disciplina, persistência e fé. Essa é uma combinação muito poderosa. Uma combinação que faz qualquer pessoa alcançar a vitória. Combinação capaz de transformar uma vida. E foi isso que aconteceu. E é isso que está acontecendo. É uma grande conquista. Não somente para ela, mas para todos nós. Muitos de vocês vivem uma vida depositando toda a sua energia em mascarar o que deveria estar sendo visto e resolvido. Principalmente o ego que vocês carregam. Vocês não buscam soluções. Vocês reclamam. Vocês não se empenham para mudar e progredir. Vocês se tornam vítimas de suas próprias vidas. Sem perceber, reclamam até como desculpa para permanecer na posição em que estão, de eternos inconformados, inconformados com a vida. Mesmo aqueles que possuem todos os recursos que necessitam, ou muito mais do que necessitam, continuam na escassez. Continuam reclamando quando deveriam dar graças. Então, percebam que os bens materiais também não resolvem as questões. Não resolvem questões emocionais que vocês possuem. E quando tudo está bem, o ser humano não busca a própria evolução. Não busca a mudança, o aprimoramento. Pois se está bom, por que se aprimorar? Quando está ruim, também reclamam. Quando está bom, ficam estagnados. Vocês não aproveitam os dias ensolarados para mudar. Vocês esperam a tempestade chegar para se desesperar. E então, possuem uma boa desculpa para dar a si mesmo. Não é assim? Uma desculpa que possa justificar a sua falta com a própria vida. Com sua vida e com sua alma.
aprendam o que vocês conhecem como dor. Deus chama de aperfeiçoamento do ser. Faz parte do processo evolutivo de todos nós. E é por isso que vocês deveriam se aprimorar. É isso que faz vocês buscarem ajuda, ensinamentos, conhecimentos. Vocês entram num círculo vicioso, como um looping mental, de tentar prever e manipular cada atitude sua de forma que possa impactar a outra pessoa, para que ela precise de ti, ou até mesmo possa vir a te elogiar. Novamente o ego. Uns ainda desejam que o outro se torne dependente, e assim o ego tem voz ativa. Isso não é algo positivo. Isto é, utilizar de sua inteligência para fornecer meios para que o outro possa virar um dependente seu. Vocês acham isso certo? E às vezes isso acontece até mesmo de forma invasiva e vira mais um processo vicioso, um vício da mente. Pergunto, por que permanecer com essas atitudes se isso os fere ainda mais? Para que um ego tão grande? Parem de alimentá-lo, pois o ego possui uma fome insaciável. E quanto mais vocês alimentam, mais ele cresce. Não querem ver a verdade sobre si mesmos. E mentir para si é a pior das mentiras. Irmãos, sou Madalena e darei continuidade. A verdadeira construção inicia quando desejamos ver toda a verdade de nós mesmos. Quando não temos medo, nem nos envergonhamos de quem somos. Vocês são pessoas imperfeitas, com muitas limitações. E estão passando por um período onde nunca vimos tanta escassez emocional. Ao invés de evoluir, de aprimorar as suas emoções, de aprimorar suas atitudes, sua mente, para se tornarem pessoas mais coerentes, corretas, serenas, felizes e realizadas, vão obstruindo o canal de informações luminosas, canal por onde deveria entrar luz, novos conceitos, novas ideias, uma nova forma de pensar, de ver e de viver a sua própria vida de uma forma mais digna. E até mesmo o conceito de dignidade estão empregando de forma equivocada. Se dediquem a estudar conceitos.
Esse canal de luz também se faz presente em suas almas, mas precisam aprender a agir pensando nela, na sua alma, pensando no que estão irradiando, pois hoje poucos se preocupam com isso. Energias que saem de vocês é responsabilidade de vocês. Não sejam tão egoístas, nem tão arrogantes, a ponto de pensar que não são responsáveis pela sua própria alma, pela integridade da sua alma. Lembre-se, sua alma, sua responsabilidade. Assuma o controle dos seus pensamentos e de suas emoções, que hoje estão em total desequilíbrio, em escassez. Parem de querer desempenhar uma função que não é sua e que não lhes convém, como, por exemplo, a de julgar e criticar o outro, a de invejar o outro. Isso já virou rotina. Críticas e julgamentos. Não obedeça aos comandos desequilibrados de sua mente. Façam uma limpeza mental, em todos os aspectos. É hora de retirar e descartar o lixo que existe na sua alma. Descartar os pensamentos tóxicos e principalmente as emoções tóxicas. Seu cérebro faz aquilo que está acostumado a fazer, repetindo a mesma conduta. E desta forma, vocês não saem da zona de conforto a que estão acostumados e até mesmo aprisionados. Uma prisão criada por vocês. Desta forma, permanecem no ponto onde estão. Onde está o ponto de partida do novo humano? Porque uma nova terra precisa de um novo humano, com uma nova conduta. Onde está o seu ponto de partida? Reflita sobre a sua vida e sobre a sua conduta. Reflita sobre a sua rotina, os seus pensamentos, seus hábitos. Aprendam a lidar, compreender e estar com vocês mesmos. Fixe a presença de outras pessoas para que possa ler e se aprimorar. Reserve um tempo para você. Vocês deveriam se agradar da própria companhia. E muitos de vocês não suportam estar em sua própria presença, mas têm o ímpeto de achar que os outros precisam não só gostar da sua presença, mas o aplaudir. Sempre o ego falando mais alto. Paulo foi muito sábio em sua colocação de dizer que o ego possui uma fome insaciável. E assim é. Estão a todo momento reclamando que está difícil, que os resultados são sempre os mesmos, que a vida está sempre igual,
Mas os resultados só vão mudar quando vocês mudarem. Saiam da zona de conforto, aproveitem a oportunidade, aproveitem os ensinamentos, aproveitem as nossas conversas. E às vezes, vocês conseguem mudar uma situação, tornando até mesmo pior do que ela realmente é, fruto da imaginação, dos pensamentos desequilibrados. Vocês causam danos emocionais em outras pessoas que, assim como vocês, não têm controle, não compreendem as próprias emoções. E todos as julgam. E vira uma guerra entre egos. Quando vocês irão parar com isso? E olhar para si? Parem com as intrigas, com as fofocas, com as invenções criadas pela sua mente. Pare de dar voz a coisas que não existem. Seu desequilíbrio fere pessoas. Vocês estão ferindo irmãos, filhos de Deus, assim como vocês, assim como eu. A implicância, a intriga, as mentiras contadas, a fofoca precisa ter um fim. Vocês precisam dar um basta nisso. Precisa partir de vocês. Não precisa partir do outro, mas de você. Pense nisso. Hoje a implicância e a fofoca terminam quando chega aos ouvidos de uma pessoa equilibrada e sábia. Vocês consideram simples encontrar pessoas equilibradas e sábias? Entende-se pessoas equilibradas, pessoas sábias, como pessoas emocionalmente saudáveis. Vocês acham fácil encontrar? Desenvolver novas habilidades requer maturidade emocional. Maturidade emocional para interpretar as sensações do corpo, as sensações da mente e do espírito. O primeiro passo é silenciar o ego. Silenciar totalmente o ego. Já é sabido que sensações desconhecidas podem trazer desconforto. Mas é nesse momento que devem agir de forma racional e madura, para identificar o que está acontecendo, para identificar que mudanças estão acontecendo na sua vida, no seu corpo, que mudanças estão acontecendo a seu redor. Tornem-se mais sensíveis, percebam o que está a seu redor. Parem de querer ter controle sobre tudo, pois as coisas da vida não estão no seu controle. A única coisa que está a seu controle e que deveria estar é o seu controle emocional, que você não possui, mas que pode desenvolver, dominando suas emoções, seus pensamentos
e principalmente suas atitudes poderão acessar muitas informações que já foram inseridas dentro de cada ser. Porque vocês são seres divinos. É um campo informacional riquíssimo que vai auxiliá-los de forma grandiosa a terem mais discernimento e com isso assumirão o controle de suas vidas, assumirão o controle emocional nas diversas situações que a vida lhe impõe. Acessem, se dediquem, persistam. Não espere que a vida lhes dê parabéns. Parem de querer elogios e aplausos a todo momento, como se fossem crianças. Como se a todo momento alguém precisasse validar as suas próprias experiências. Se responsabilizem, cresçam. O desafio da sua vida pertence unicamente a ti. Desafiem-se. Quão imaturos, irracionais e incoerentes vocês ainda estão. Quanta irracionalidade ainda existe dentro de vocês. Precisam compreender que sua mentalidade é capaz de mudar todo o campo informacional ao seu redor. Existe um campo de energia a seu redor. E que vocês o alimentam a todo momento com os seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Aspectos que acreditam ser negativos estão sendo inseridos a seu redor, em suas vidas, porque estão presos em suas mentes desequilibradas. Estão agindo de forma incoerente. Mas vocês pregam outra coisa. Vocês desejam outras coisas. Façam por merecer. Vocês podem não ser sinceros sobre aquilo que pensam, mas existe algo que não se consegue esconder. E nós chamamos isso de energia. Podem esconder o que pensam, mas não a sua energia, a sua vibração. A energia ao seu redor possui uma fala própria. Sim, a energia tem voz e ela grita. Grita por socorro. Existe uma identidade onde seu registro é a energia, é a vibração que vocês emanam. E isso diz quem vocês são. A real mudança não se dá da forma que imaginam, mas na coerência e na maturidade das suas emoções. Seu campo vibracional armazena informações doentias, armazena dados vibracionais, fruto das frequências que vocês emitiram até hoje. Vocês criam e emanam para tudo e todos a seu redor. Então, isso
que acontece ao seu redor é responsabilidade de vocês. Passam a criar e a atrair situações onde possam estar no papel que vocês mais gostam. O papel de vítima ou de julgadores. Ou ainda, para que possam sofrer, se colocar como vítima das pessoas, se colocar como vítima das situações, onde possam encontrar desculpas para abrir mão de suas histórias, da sua evolução pessoal, da sua evolução espiritual, somente para alimentar as suas crenças e as suas dores, que vocês ainda permitem que falem mais alto. Nesse momento, estarão rodeados de muitas coisas, muitos seres e situações negativas, de baixa frequência, vão estar estagnados em todos os sentidos e em todas as esferas que envolvem o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento. Como sair disso? Mudando, saindo da zona de conforto, se vendo como um protagonista. Até agora tiveram atitudes infantis. Cresçam, vocês já são adultos. Deveriam estar capacitados para desempenhar a função de um mestre. Mas como fazer isso, se não foram nem alfabetizados nas leis espirituais? Precisam se alfabetizar, com caráter de urgência. Quando isso tudo se modifica? Vocês já devem ter ouvido falar em conheça-te a ti mesmo. Já ouviu falar também em que comece por mim? Entendam que não é sobre o outro, é sobre vocês. As questões se modificam quando decidem mudar e lutar por elas. Quando compreendem que precisam modificar suas vidas, sua rotina. Que precisa haver inicialmente uma mudança interna. E que essa mudança é muito íntima. É necessário que abram mão de controlar a forma como o outro se relaciona com a vida. Para então modificar a forma que vocês se relacionam com a vida. Não foquem no outro, foquem em vocês. Nunca esqueçam, não é sobre a evolução, nem sobre a emancipação emocional do outro, mas da sua. Estamos falando sobre a história onde vocês são os protagonistas, pois é a sua história. Deveriam estar preocupados com ela. O desenvolvimento pessoal e espiritual caminham juntos, lado a lado, de mãos dadas. Essa irmã, Juliana, percorreu um caminho solitário e repleto de obstáculos. Mas conforme ela foi amadurecendo
a nível mental, emocional e espiritual, ela transformou todos os obstáculos em desafios e se desafiou. Não se permitiu estar na posição de vítima, como muitos de vocês ainda estão. Ela persistiu. Ela assumiu a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Ela compreendeu que tudo fez parte do processo e que tudo ainda faz parte do processo. Com disciplina e com persistência, ela está evoluindo cada dia mais. Acessou sua verdadeira missão na Terra. O que muitos consideram informações privilegiadas está ao alcance de todos vocês. Só depende de vocês. Não tornem as coisas mais difíceis do que realmente são. Não torne a vida do outro mais difícil do que já é. Lembrem, as pessoas escondem suas vidas. Muitas coisas não são reveladas, principalmente suas dores. Olhe com outros olhos, não com os olhos físicos, com os olhos da alma. Quando se despirem de tudo o que causa obscuridade, conseguirão sentir a verdade revelada pela alma. Despertem, tirem a venda de seus olhos, queiram ver a verdade, e a verdade se revelará a vocês. Façam as modificações necessárias para sua própria evolução. Caminhem devagar, mas com passos firmes, para que não tenham recaídas e não voltem ao padrão em que estão dispostos a soltar. Evoluam. A cada passo firme, estarão mais conscientes, mais equilibrados, compreendendo o porquê de cada passo e se orgulhando de suas conquistas. É um movimento muito belo. Vibrem com cada novo aprendizado que está sendo incorporado no seu novo estilo de vida. Depois disso, irão para a segunda fase, para a segunda etapa do conhecimento, que é o estudo aprofundado da espiritualidade. Como ela impacta em suas vidas na Terra. Aprendam do que vocês são constituídos. Irão aprender a desenvolver suas habilidades adormecidas. Será um verdadeiro acordar para a vida.
para uma vida mais leve, mais luminosa e incrivelmente válida. Sua vida tem muito valor. Despertem. É chegada a hora de dar a ordem ao seu cérebro, de ensiná-lo a pensar e agir de uma nova forma. Lembre-se, seu cérebro é previsível. Se atentem a um fato. Quando estabelecem uma nova rotina que requer novas ações, seu corpo começa a sentir cansaço, dores, começa a surgir situações para que vocês não modifiquem a sua rotina. Permaneçam onde estão. É uma fuga para que não saiam da zona de conforto. É uma forma de sua mente imatura validar as suas crenças limitantes. Não limitem o que é para ser ilimitado. É muito provável que o seu corpo físico se sinta inicialmente ameaçado ao estabelecer uma mudança de hábitos. Uma nova rotina, como acordar mais cedo, fazer atividades físicas, se tornar mais saudável. É provável que o seu corpo se sinta ameaçado. E indique mais sono ou insônia, para que vocês não relaxem à noite, não consigam dormir, não consigam acordar cedo, e também será uma desculpa criada pela sua mente para justificar tal ação e permanecer na zona de conforto. Vocês são muito mais inteligentes do que isso. Sintomas previsíveis. Estejam atentos. Estejam em vigilância dos seus próprios pensamentos. Sejam seus próprios mestres. Vigiem suas mentes. Assumam as rédeas, assumam o controle de suas vidas. Sejam os protagonistas. Se esforcem. Vencer a si mesmo requer foco, disciplina, maturidade e persistência. Coloque seu foco em algo e faça o que precisa ser feito. Não contem mentiras a vocês mesmos. Não desista, mesmo com as atribulações da vida. Persistam na caminhada. Não desistam com tanta facilidade de vocês mesmos. Não se entreguem. Sabemos que vocês podem apresentar resultados extraordinários, muito superior aos resultados que vocês vêm apresentando. Vocês possuem habilidades e capacidades incríveis. Vocês precisam se conhecer.
conhecer quem verdadeiramente são, conhecer o ser divino que vocês são. Não percam mais tempo. Se atentem a tudo que existe e se desapeguem do que não tem importância. Soltem as criações mentais desequilibradas. Não as alimente mais. Em tudo que focam e colocam sua energia, inevitavelmente irá crescer, se desenvolver e expandir. A mesma fórmula se aplica a coisas densas e obscuras. Se focarem em coisas ruins, isso irá crescer dentro dos seus corações e se tornarão pessoas tóxicas. Ajustem a sua bússola moral. Paulo já ensinou sobre isso. Façam suas escolhas de forma consciente. Se responsabilizem pelas consequências da decisão que vocês tomarem. E trilhem o seu próprio caminho. Faça com as próprias mãos. Foquem no que é necessário. Desapeguem das futilidades, da vaidade. Tenham disciplina. Se mantenham firmes. E nunca abram mão de suas vidas e nem de sua fé. Nós estamos com vocês. São as últimas chamadas para o seu despertar. São as últimas chamadas para despertar o divino que existe em cada um de vocês. Paz e luz.